Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos bem, certo? Hoje a gente vai falar do percurso 9 e 10, do conteúdo desses dois percursos, resumir, né? Reforçar e corrigir as questões, ok? Está aí na página 76 a 96, ok? Eu vou apresentar aqui para vocês verem as questões melhor. Como vocês estão vendo, essas são as questões, né? O professor Renato ele pede para a gente responder as questões 2 e 3 da página 94, tá bom? O conteúdo, o conteúdo está entre a página 76, como eu falei, a página 93 do percurso 9 e 10, ok? A primeira pergunta é a seguinte: considerando apenas o século XX, podemos dizer que houve significativas alterações de fronteiras entre os países europeus, inclusive a formação de novos estados. Cite pelo menos um. De início, pessoal, para que houvesse a formação, né, dos primeiros blocos econômicos, teve muitos conflitos internos, né, ao decorrer da história. Isso tudo, né, é, é para a formação de estados nacionais. Além disso, né, com as duas guerras mundiais, entre 1914 e 1918, que foi a Primeira Guerra, e a Segunda Guerra, que foi de 1939 a 1945, né, causando milhões de mortes, não é verdade? Afetou também as fronteiras entre seus estados. Não foram só isso, né, mas também resultaram na formação de novos estados, né, novos países. A fronteira de países da Europa, né, foram alteradas, certo? Uma delas foi o fim do Império Austro-Húngaro, ok? É, que, que ocasionou, né, vai ocasionar a formação da Tchecoslováquia, né, Áustria e a Polônia, tá certo? Essas formações, né, formação de novos estados, e também afastamento de fronteiras, foi denominado de Dança das Fronteiras, ok? Essa dancinha continuou também após a Primeira Guerra Mundial, né? Após a Segunda Guerra Mundial, como eu falei anterior, beleza? No segundo ponto, ele vai falar o seguinte: vários acontecimentos históricos explicam a hegemonia europeia no mundo. Responda às questões. Aponte, resumidamente, dois desses acontecimentos históricos. Primeiro, o que é hegemonia? Para a gente poder entender o assunto. Bom, a hegemonia ela vai estar ligada, né, a uma superioridade que um país tem sobre os demais. Por exemplo, Portugal teve, né, contra o território brasileiro, né, contra o território da América, que aí foi ocorrer a exploração, entre outros fatos, beleza? Sendo assim, o país, né, ou o Estado vai se tornar poderoso referente aos outros, beleza? Vai mandar em outros países, certo? Dessa forma, um fato inicial da construção da hegemonia da Europa no mundo foi a expansão marítima comercial europeia, que ocorreu no século XV, vai ocorrer no século XV, XVI e XVII, né? E a partir disso, o que foi que os países europeus fizeram, né? Os países europeus, ele incorporou-se, né? Incorporou-se à África, preste bem atenção, incorporou-se à África, à América e à Oceania em seu horizonte geográfico, beleza? Ou seja, era
era seu alvo a ser explorado, explorando diversos territórios, nesses que hoje são países, como o Brasil, como alguns países, como os países da América Latina, Argentina, Paraguai, Bolívia, entre outros países da América, beleza? Realizando aí a expansão do seu espaço comercial, permitindo que realizasse a acumulação de dinheiro, acumulação de capital, por meio dos bens naturais explorados, desses territórios citados acima, desses países citados acima, tá bom? E a letra B fala o seguinte: cite outro relativo, à cartografia ou representação cartográfica do mundo e explique o nome que ele recebeu, que ela recebeu. Nós temos aí a expansão marítima europeia, que foram utilizados mapas, que foram utilizadas representações cartográficas para essas colonizações, para essas navegações, beleza? Também temos a cartografia eurocentrista, cartografia eurocentrista, ela vai estar representando a Europa como um centro do mundo, tá bom? Sabemos, é notório que a cartografia foi muito importante para os povos europeus, permitindo aí o avanço para outros territórios por meio das navegações, tá bom? A letra C, vai perguntar o seguinte: o que é etnocentrismo? Qual o significado dessa palavra? Preste bem atenção nesse termo, tá certo? É muito importante que vocês entendam, ok? Vai estar relacionado, a uma visão preconceituosa formada sobre outros povos, culturas, religiões e etnias, beleza? Estando relacionado ao hábito de julgar, uma cultura inferior, uma cultura diferente da sua própria cultura, por exemplo. Vai considerar a sua cultura como a única correta. Por exemplo, eu não vou aceitar a cultura do pessoal do sul do Brasil, certo? Eu não vou tolerar, beleza? Eu vou achar que a minha é a correta, certo? Eu não vou considerar os costumes deles, os hábitos, certo? As danças, as festas, eu vou achar chato, eu vou achar ruim, eu vou julgar, eu estou sendo etnocêntrico, eu estou aplicando o etnocentrismo, eu estou sendo preconceituoso, eu não posso ser assim, eu tenho que aceitar, eu tenho que aprender, eu tenho que aprender novas culturas, para que eles também possam aprender a minha, eu respeitando a cultura, seja do pessoal do sul, do sudeste, o pessoal lá da Amazonas, eu tenho que respeitar, tenho que aprender a respeitar, eu tenho que aprender a tolerar e ajudar no que for preciso, entendeu? Para que acabe esse laço ruim, esse laço ruim, preconceituoso que existe aí em todo o mundo, tá bom, pessoal? Esse é o significado de etnocentrismo, tá certo? Eu não vou tolerar, por exemplo, a sua cultura, a cultura de vocês. Eu estou sendo etnocêntrico, ok? Então essas foram as questões, certo? Essa foi a atividade passada aí pelo nosso querido professor Renato. Vocês respondam as questões e enviem a resposta para ele, beleza? Eu agradeço mais uma vez, certo? E semana que vem a gente tem mais outra aula. Valeu, tchau, tchau.